que não te contam sobre o pós-campeonato. É isso mesmo. Eu experimentei na pele o pós-campeonato e muitas pessoas não falam o que realmente acontece e da maneira que você deve agir. E eu vou estar passando para vocês essa informação muito importante. Mas se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para estar por dentro de todos os vídeos que forem postados por aqui. Tem muita informação boa, vou estar passando informações valiosas para vocês, para estarem por dentro de tudo que acontece no meio, sobre alimentação, sobre treino, sobre os bastidores de uma preparação, do que acontece, tudo mais na íntegra para vocês. Depois que você deixou seu like, se inscreveu no canal, ativou o sininho de notificação, bora pro vídeo. É isso mesmo, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o pós-campeonato e a importância de valorizar esse período, tá? Muitas pessoas não falam, sequer falam sobre o pós-campeonato, tá? Só se fala sobre preparação, sobre finalização, sobre o dia da competição, mas e o pós-campeonato? Como que a gente deve agir? A gente simplesmente volta ao normal, a gente se alimenta da maneira que quiser ou faz algum tipo de dieta? Isso é muito importante priorizar e muitas pessoas não falam isso. Então vamos lá, imagina você indo para uma competição, tá? Você faz todo o processo de uma dieta de bulking, uma dieta calórica, para uma dieta de perda de peso, uma dieta de déficit calórico, e você depleta o seu corpo no sentido de retirar água até intramuscular, de perder gordura a ponto de ter 3, 4% de gordura corporal para subir num palco seco, desidratado, e aí no pós-campeonato você simplesmente come tudo o que quiser, você simplesmente bebe água à vontade. Como que acontece isso? Né? Existe uma preparação para isso também? Óbvio que existe, tá? Muitas pessoas acabam deslanchando esse processo todo e não se cuidando. O nível de inflamação e de retenção que os atletas conquistam depois da competição é nível absurdo, vocês não têm ideia. O corpo chega num nível tão estressante, tá? É um estresse tão grande para o corpo que existem níveis de inflamação, de retenção líquida, podendo gerar inúmeras doenças, inúmeros problemas inflamatórios, tá? Tendo entre elas resfriado, porque a imunidade cai absurdamente, tá bom? Queda de cabelo, caspa, retenção líquida a nível de inchar os membros inferiores, né? Perna, calcanhar, fica tudo com uma retenção absurda, infecção urinária, tudo isso é causado pelo estresse elevado desse pós-campeonato, tá? Então, por que isso acontece? Por que o corpo reage desse jeito? Vamos tirar como exemplo a retenção líquida. Por que o corpo retém líquido absurdamente a ponto de inchar o seu pé, a ponto de inchar o seu tornozelo e ficar com uma retenção absurda no pós-campeonato? Ok, vamos imaginar que você fez a sua depletação, tá? Para sua preparação, para sua competição. Na sua finalização, você foi perdendo gordura, tá? Secando bastante. Além disso, você utilizou estimulantes. Você utilizou diuréticos, hormônio T4, por exemplo, também é utilizado para você perder quantidade de gordura de forma massiva. Além disso, você vai tirar a água intramuscular, que você faz o processo de desidratação junto com o diurético. Então você toma bastante líquido e vai consumindo menos líquido até zerar no dia da competição. Então você desidratou o seu corpo, você tirou a água intramuscular, seu corpo está totalmente desidratado. No pós-competição, o que seu corpo entende quando começa a beber água, começa a voltar a água para o corpo? Caramba, eu estou em estado de emergência, eu estou sem água nenhuma no corpo, não tenho nada intramuscular. O que eu vou fazer? Eu vou reter. Eu estou em emergência, eu estou em perigo, eu vou reter, porque eu preciso salvar o corpo. Então é isso que ele faz. No pós-campeonato, quando você começa a hidratar novamente, você começa a ter uma retenção absurda. É um processo normal, tá? Normal de se acontecer. Não é nada absurdo, muitos atletas passam por isso. Tá, mas será que isso é saudável? Mas será que não pode causar um problema? Não pode gerar um problema muito maior? Sim, pode gerar sim um problema muito maior. Essa fase é de extrema importância e atenção que precisa receber. E muitas pessoas não valorizam como deveriam, tá bom? Então vamos lá. Qual é o processo certo de se utilizar nesse pós-campeonato? Primeiro, uma dieta regrada específica. Você não pode sair comendo tudo que você quer.
Inclusive o Leandro, meu preparador, me recomendou fazer uma dieta reversa. Em qual sentido? A dieta que eu estava fazendo antes da última semana de competição, porque na última semana de competição eu zerei o carboidrato, e uma semana antes eu estava fazendo um ciclo de carboidrato. Eu estava utilizando médio carboidrato, baixo carboidrato, zero carboidrato. Médio carboidrato, baixo carboidrato, zero carboidrato. Um ciclo de carbo. Então o que ele me recomendou no pós-competição? Beber bastante água, porque eu precisava repor a quantidade de água que eu tinha desidratado, mas beber bastante água para a ponto do meu corpo tirar essa retenção também. E nesse processo, alimentação com quantidade calórica reduzida, fazendo o ciclo de carbo novamente e ir aumentando aos poucos. Você não pode sair consumindo absurdamente o que você quiser. Ah, acabou a competição, agora eu vou comer o que eu quero, vou consumir o que eu quero. Não, não é assim que funciona. Você precisa dar atenção nesse pós-campeonato. Justamente para o seu corpo entender que ele está recebendo uma quantidade calórica a mais, que ele precisa voltar a funcionar com o metabolismo acelerado, como era no bulking. Então, ele precisa entender esse processo para não receber um boom de quantidade calórica, um boom de quantidade de água, ou até uma quantidade de água desenfreada, né, sem irregularidade, e você ter uma retenção absurda, uma quantidade de gordura ganha absurda. Então, isso tudo influencia, até os problemas físicos são afetados. Então, você precisa ter essa consciência para não ter esses tipos de problema. E é por isso que nós chamamos isso de rebote, é o rebote pós-competição. É aquele boom expansivo que você recebe de quantidade calórica, de retenção líquida, que você precisa controlar. Então, por isso, muitos atletas utilizam o termo de controlar o rebote pós-competição. E agora vai um exemplo meu, que aconteceu comigo. Na minha pós-competição, tá? Eu consumi pouquíssima água, tá? Não consumi a quantidade de água necessária. Uns 3 ou 4 dias eu fiquei tomando 1 litro, 1,5 litro, não conseguia beber tanta água. Em relação à dieta, eu mantive a dieta, mas eu também consumi uma quantidade de doces, de refeição livre durante a semana até, que eu não deveria. Eu deveria priorizar um pouco mais e regrar um pouco mais. O que isso me causou? Eu tive uma retenção líquida absurda, meu pé inchou muito, minha panturrilha, meu calcanhar inchou bastante. Então eu tive uma retenção absurda, tá? Eu tive uma dilatação abdominal muito grande, então minha barriga ficou sempre muito dilatada. Eu queria comer, mas assim que eu comia um volume muito grande, minha barriga dilatava e eu ficava empanzinado. Então essa dilatação abdominal também aconteceu. Meu rosto ficou totalmente inchado, é tudo retenção líquida pós-campeonato, por conta de não estar regulado a minha alimentação e meu consumo de água. Eu sei que foram erros meus, tá? Eu tive uma orientação específica do meu preparador, do Leandro, para fazer um processo, mas ainda assim eu errei um pouco. E eu tive consequências em relação ao que eu consumi errado. Então, foi um erro que deu para ser trabalhado? Deu. Hoje já extinguiu totalmente essas consequências. E foi uma situação onde foi tranquilo de se levar? Foi. A retenção líquida, o inchaço, dilatação abdominal foram normais, tá? Nós vemos aí atletas tendo uma retenção, um rebote absurdo e problemas físicos sérios, graves, em relação a fígado, a rins. Então, tudo isso é importante, porque os níveis de inflamação são reais e se você não cuidar, até pedra no rim você pode ter. Então, esses foram alguns pontos que eu acho muito importante passar para vocês. O pós-campeonato é tão importante quanto a finalização de uma preparação. Cuida do seu corpo, cuida de como você vai ser alimentado, do que você vai consumir, da quantidade de água que você vai consumir, porque é de suma importância. Seu corpo precisa, mais do que qualquer outro momento, de uma reabilitação pós-competição. É muito importante isso para não prejudicar sua saúde e sua estética. E esse foi mais um vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, trazendo aí mais informações dos bastidores para vocês, de tudo que acontece. Aqui eu não tenho por que esconder as coisas que acontecem, tá? Tanto comigo, quanto o que eu vejo, o que eu estudo, tô sempre passando para vocês aqui informações de primeira mão, na íntegra, e eu espero que vocês gostem bastante aí das informações que eu tenho passado para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, escreve aí nos comentários a sua dúvida, que eu vou estar respondendo também em vídeo, tá bom? Compartilha com os amigos, curta, comente, fica à vontade e tamo junto. Até o próximo vídeo, é nóis!